A gente, desculpa de novo. Estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo, já me dá um toquezinho. Eu já estou aqui na busca do Humberto. Por favor, estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo bem, me dá um feedback. Porque eu estou meio perdido, eu não sei se é a internet ou se era meu celular. Só sei que eu estraguei a live que estava maravilhosa. Vamos ver se o Humberto me dá mais uma moral. Vou me desculpar com ele, né? Fala, pô, Humbertão, foi mal, me desculpa. Porque realmente a Vivo não colaborou com a nossa interação. Mas até começar a dar os erros, a gente teve um bate-papo muito bacana, muito interessante. A gente conversou sobre a paternidade negra. Como o racismo afeta o homem negro ao se tornar pai. E eu não sei se tem muitos pais aqui, mas com certeza tem muitos filhos e filhos de negros. E a gente sabe, né, que as relações, eu digo assim, para o preto consciente, nada é simples. Eu tô tentando falar aqui com o Humberto. Aqui, ó. Pronto, ele acabou de falar comigo. Já tô on. Só chegar. Aqui eu explico para ele direito o que foi que aconteceu. A gente vai abrir para pergunta. Então, assim, você que tem curiosidade, eu vou até fixar o tema. Paternidade. Negro d'água. Eu não vou poder te aceitar, porque a live é com os pais. Em outra oportunidade, a gente pode fomentar um diálogozinho aí bacana, falar sobre racismo e sobre tudo que envolve. Beleza? E aí, Humbertão, bom te ver de novo. Vai desculpando aí. Você sabe o que eu tô achando que é? É o celular. Tá esquentando, tá esquentando. Eu tô começando a achar que é isso. Mas, a gente não vai desistir, não. Vamos pra cima. Tranquilo, a minha live com o Catiúcia Ribeiro teve 4 partes, eu acho. Faz parte. Essa já é a quarta também. Mas pelo menos a primeira parte, a segunda eu salvei. Ah, legal. Tem um conteúdo muito bacana lá. Quem quiser, que não pegou 100%. Eu queria abrir para as perguntas, para as perguntas, mas eu não sei se você quer falar sobre alguma coisa, quer completar o raciocínio sobre os conteúdos que você fornece para o Apollo, para ele poder ter mais referências negras. Aí, se você quiser, Eu, você pode concluir no fim, e a gente vai aqui abrir para a galera que quer interagir um pouquinho. eu tava falando só sobre as histórias, né? Que teve até uma live com uma contadora de histórias daí da Bahia, a Nini Kemba Nayo, que é fantástica. E através dela eu pude ver que mais um princípio da ancestralidade africana, que é a oralidade, ele pode ser cultivado através de histórias pretas com protagonismo de meninos pretos. E aí foi muito legal que ela deu uma dica de livros assim. Ela deu um top 10, está até lá no nosso Instagram, com nome, autor, editora, tudo direitinho. Então, quem quiser é só passar lá. E outra dica também é se cadastrar no nosso coletivo para a gente trocar. O link está lá no nosso perfil também no Instagram, né? Então, acho que esse contato entre nós, esse aquilombamento é muito importante, ainda que de forma digital. Então, basicamente, era isso. E outra coisa é o convite para quem puder estar na nossa live amanhã, às 10h30, com o Érico Braz, né, ator, apresentador, vai estar falando com a gente sobre paternidade presente. Bacana. Muito Então tá legal. aí, gente, ó, para quem não ouviu, vou repetir. Amanhã, ó, acabou a live, vocês vão lá, @Pais Pretos, e vão seguir. Lá vocês vão ter muito mais material interessante sobre o tema, muito mesmo. E outra coisa, amanhã vocês vão ter uma live, não é comigo não, eu sou nada, com o Érico Braz, aquele ator maravilhoso, baiano, muito inteligente, está agora fazendo aquele programa que ficou no lugar do video show, tem muito filme aí nas costas, super carismático. E aí amanhã, 10 horas, ele vai estar com o Humberto Dez e falando meia. sobre... 10h30? Desculpe, dez e Isso. meia, falando sobre
paternidade negra. Aí. Eu vi aí algumas perguntas. Eu lembro de uma. Quem quiser perguntar, pode perguntar aqui, que agora a gente vai ficar focado em ler as perguntas. E eu li uma que não é bem o tema da live, mas você passou por isso em alguns momentos, que era a diferença entre feminismo negro e mulherismo africano. Como essa aqui não é uma live desse tema, eu fisguei, né, uma coisa que você falou, que é principalmente como o feminismo te refuta e o mulherismo te acolhe. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para o seguidor que perguntou, só que eu não me lembro o nome. Égua Boy. Égua Boy começou sim. Estamos agora completando 1 hora de live. Então, estamos no finalzinho. Mas se vocês pedirem, a gente já marca outra live com o Humberto. Bom, eu acho que a diferença central, que é o que importa, pelo menos para mim, é que o feminismo ele não tem a sua raiz em África. Eu acho que esse é o ponto central que começa a discussão. Então, a primeira diferença para mim que pesa muito é essa. E a segunda diferença que pesa muito é que ele. Ah, pediu para repetir. Bom, a primeira diferença é que o feminismo não tem a raiz em África, o fundamento dele não é a ancestralidade africana. E o segundo ponto é que ele não inclui o homem negro na sua desconstrução, né? O feminismo ele coloca que nós devemos procurar, através das mulheres, a nossa emancipação e sem elas, sem que elas tragam essa desconstrução para nós, a gente não tem como trabalhar as nossas demandas, os nossos problemas, né? Então, eu acho que essas duas coisas são complicadas, porque tiram a agência do homem, né? O homem não tem agência no feminismo. Então, se você não tem agência, você está alienado do processo. Exatamente, é completamente eurocêntrico. Esse é o problema. O feminismo exclui o homem do que deveria ser a emancipação e a libertação dele, né? Então, aula aí. Eu quero falar outra coisa. Não é completando, é também meio que uma dúvida, meio que uma colocação. A gente precisa entender que o que é feito na Europa funciona para europeu. Nós não somos. Nós somos de sangue africano. A ancestralidade, ela fala. Durante todo o momento na live, esse tema foi abordado. Por quê? Porque é importante nos linkarmos à África e parar de buscar a Europa. É óbvio que a gente não vai ser inerente à sociedade que cultua o branco europeu. Mas cabe a nós fazer esse movimento e de nos conectar com a África. O áudio está ruim? Eu estou te ouvindo bem. Porque eu tô com áudio. O fone de vocês está ruim. O fone está Ela deve estar ruim. falando das pessoas que estão reclamando do áudio. Ah, entendi. Então, assim, se tiver ruim, pode falar que a gente dá um jeitinho. Podem enviar perguntas, eu tô aqui lendo, mas enquanto vocês não fazem, eu vou fazer. Tem aqui, ó. A gente percebe que o eurocentrismo, quando a figura do homem, que eles consideram estuprador, agressor, é sempre um principalmente. Perfeito, perfeito. A sociedade racista nos atribui uma configuração pré-determinada, né? Então é muito complicado. Mas vamos focar em paternidade negra. Eu falei aqui com você um pouquinho sobre empirismo, né, sobre as minhas relações. Eu queria saber se você tem algum material para famílias interraciais, porque eu assisti ontem American Song, achei um filme assim muito interessante que discute várias nuances do racismo e de ser preto. E eu quero saber se você tem alguma fala já sobre esse tema sobre esse tema, porque nós somos uma sociedade miscigenada, muitos casais interraciais, e você saber administrar ali essa questão racial, tendo que mostrar para uma pessoa branca o que é o racismo e que o seu filho vai sofrer, é muito complicado, né?
Com certeza, é muito difícil mesmo, e eu acredito que a única forma das pessoas realmente terem alguma dimensão é elas buscarem textos de pretos, feitos para pretos, porque quando um preto também tenta falar com um branco, ele tenta se colocar num lugar que não é dele, então ele também acaba falhando nessa comunicação. Eu acredito que deva haver um esforço de conciliação nessa busca desse conhecimento. Não deve ser uma coisa isolada, sabe? Eu acho que se você buscar entre o que já existe, por exemplo, esse livro, Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidade, né, do irmão Henrique Restier. Isso aqui é uma literatura incrível, porque trata das diversas questões, das diversas nuances de masculinidades e como o homem negro se vê. Eu acho que uma pessoa branca que tem um filho negro, seja adotivo ou o que for, ela vai se beneficiar de uma literatura assim. Agora, a crença de que a gente deve buscar a branquitude, ainda que seja para a desconstrução, eu acho que ela é falaciosa e ela acaba nos desvirtuando, nos descarrilhando, porque a branquitude é hegemônica. É igual quando uma mulher, por exemplo, tenta ensinar, né, a um homem como que ele deve se comportar, né, enquanto homem. Infelizmente, o machismo ele não vai permitir que o homem escute uma mulher da forma como ela gostaria. Então, o que acontece? Infelizmente, ele precisa levar um chacoalhão de outros homens para acordar. E aí ele vai dar ouvidos à mulher, mas ele precisa, como ele não ouve a mulher, ele não valora a mulher como igual, tem que vir um homem, já que ele só valoriza o que o homem fala, para despertar esse cara para ouvir as mulheres. Aí ele começa a dar ouvido às mulheres. Então, esses brancos que querem se desconstruir, eles precisam dar ouvidos ao negro, ao que o negro está falando sobre paternidade, ao que o negro está falando sobre educação de crianças pretas. E aí sim, buscando nessas fontes, ele deve se aproximar o máximo possível. Agora, esperar que outros brancos deem a ele esse conhecimento, digamos assim, infelizmente vai vir aquela coisa bem Senhora Morello lá do Do Todo Mundo Cris. Odeia o Chris, né? Que é aquela visão do preto africano, coitadinho, tadinho, uma coisa bem paternalista, sabe, condescendente, que é uma visão de nos enxergar que quase que nos bestifica, bestializa, vê a gente como bichinho mesmo. E, infelizmente, muitas pessoas que adotam crianças negras o fazem com essa mentalidade. É muito triste perceber isso. Às vezes, sem querer, algumas pessoas dão a entender que enxergam, né, a própria filho adotivo como um coitadinho. Uma Exato. pessoa que vê dessa forma, ela não entendeu nada, entendeu? Pô, ela não percebeu o valor que tem a adoção, né? A adoção você enxerga alguém como igual. Então, esse pai branco, né, do filho negro, ele deve enxergar essa criança como igual. Só que isso é um processo para a vida toda, é uma desconstrução diária, porque tem todo um sistema, uma engenharia que é contra essa visão de que nós somos, de fato, iguais, né? É muito raro você ver uma pessoa branca que enxerga o grupo como igual. Muito difícil acontecer isso. Eu digo que é impossível. Por mais que a pessoa branca se esforce, não tem como. É como você sabe o que a mulher passa? Não vou saber nunca. Porque a vivência conta. Nem tudo é teoria, né? Tem muita vivência nas coisas. A gente precisa entender que a vivência, ela conta. Nem tudo é teoria, apesar da teoria. Eu sou super adepto à teoria. Mas você pegar e ler sobre a mulher, não te faz entender 100% das vivências delas e pelo que elas passam. Eu vi aqui algumas perguntas e eu achei muito interessante aqui. Irmãos, estou iniciando um relacionamento com um irmão, filho de relação interracial. Ele me reconhece, ele reconhece o racismo, relacionado com pessoas pretas. Poxa, não era bem o que eu ia perguntar. Zizele, sua pergunta é muito boa. Só que ela me deu um gancho aqui para perguntar uma coisa que eu acho que pode. Que é o seguinte: como o homem preto
deve se relacionar com seu enteado também preto? Se tem alguma diferença nessa estrutura? Bom, aí vai depender do eixo civilizatório, como ele está enxergando essa relação, né? Se for embranquecido ou se for um olhar africano. Porque no olhar embranquecido, a ideia é justamente essa, né? De que o cara está com algo a administrar, né? Ou seja, ele não enxerga como família dele. Muitos homens, inclusive, brincam, né? Quando o cara começa a se relacionar com uma mãe e fala, pô, vai criar filho dos outros, né? As pessoas fazem essas brincadeiras porque elas não conhecem a forma africana de enxergar a questão. Porque no modelo africano, esse filho é seu também, né? Ele é Ah, o teu filho. Então é uma extensão sua. Você contraiu agora uma nova família. Vocês são um, né? Inclusive isso não é só enteado, não. Por exemplo, sogra. A sogra vê o genro como um filho também. É outra visão, é outro paradigma. A gente realmente não está preparado, né, para esse olhar. Por isso que eu acho que esse livro que eu indiquei lá no outro vídeo, né, que é O Espírito da Intimidade, eu acho que ele é importante, porque ele pega nesse eixo ancestral, nessa forma de enxergar a coisa. É outro paradigma que a gente aqui no Brasil, infelizmente, o nosso critério para escolha de relacionamento, por exemplo, é totalmente baseado em aparência, baseado em status. A gente não olha, por exemplo, valores da pessoa, onde ela quer chegar, o que ela está fazendo, quais são os ideais dela. E no parâmetro africano, isso é o que deve contar. O que essa pessoa busca para a vida dela? E aí sim, se ela busca algo que é compatível com o que você quer para você, aí você deve buscar investir nessa relação. Mas se você não tem um projeto de crescimento que é compatível com o projeto de crescimento de uma mulher, você não deveria jamais se associar a essa mulher, porque isso seria desonesto da sua parte, porque você sabe que os caminhos não vão se alinhar. Então, o teu interesse ali, ele vai ser transitório, vai ser temporário. Então, se você não tem uma meta naquela relação, você só vai estar usando a pessoa. Então, poxa, você vai estar caindo naquele problema, né, de atacar uma irmã sua e, consequentemente, atacar a si próprio. A ladeira abaixo, né? Não vale a pena. perfeito, perfeito. Para quem não acompanhou desde o início, a gente já falou um pouquinho de como o homem negro, ao ferir uma mulher preta, perpetua um certo ódio ou rancor em toda a comunidade, porque ela pode reproduzir essa dor e etc. Tem aqui o JV Gomes, 98, perguntou qual o nome do escritor do livro que você mencionou? Ah, é o professor Henrique Restier. Ele é muito bom. Ele é um dos organizadores do livro, mas esse livro, Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, esse livro é interessante porque ele não é um autor, é uma coletânea com vários autores. Então você pode beber em diversas águas em um único livro. Então, eu realmente indico muito esse material. Eu acho que é uma das coisas mais completas. Na verdade, é o primeira obra que se dispõe aqui no Brasil a tratar do tema das masculinidades negras de uma forma plural, né? Em falar de diversas masculinidades. Eu acho que todo homem negro que busca o seu lugar, ele deve conhecer essa obra, deve conversar sobre esse livro. Ele só vai crescer com os irmãos. Eu recomendo muito mesmo. Não sei vocês, mas já entrou na minha lista da quarentena, porque se tem uma coisa que está tendo é Esse tempo. livro. Mãe atual falou que a live está muito boa, pediu para deixar gravado, falou que tem live com você. Não sei quando, Sim, deixa eu ver se sim. tem. Tem quando? Pode fazer o jabazão. Vamos ter uma live amanhã. Aí, Amanhã à noite. mais uma amanhã. Amanhã tem Érico, amanhã tem Mãe Atual. Amanhã a agenda tá cheia. Amanhã tem Humberto, live de Humberto tá manhã, tem estourado. live de noite. A gente vai estar falando sobre justamente essa paternidade ativa, né? Porque a gente, nessa construção de indivíduo do Ocidente, a gente entende que o homem, na casa, ele é só um espectador, né? Ele senta ali na poltrona
enquanto a mulher arruma, toma conta do bebê, dá banho, dá comida, faz comida, ele fica ali só assistindo. Cervejinha e Mas, futebol. exatamente, isso é muito perigoso porque isso é uma forma não só de alienar essa relação, você se afasta do teu filho, da tua esposa. A alienação parental, na verdade, começa aí, né? Você tá ali junto, mas não faz parte, então você não tem elo de verdade, né? Então, desconstruir isso é muito importante. E essa busca, eu acho que é o que me fez e me faz me encontrar, né? Dar banho, né, no meu filho, tá junto na gestação, tá Importante o ali tato, né? na sala. Na hora que ele nasceu, que ele saiu da minha esposa, a primeira pessoa a vê-lo fui eu, sabe? Então eu acho que isso é importantíssimo. As mães pretas, infelizmente, a maioria dá à luz sozinha nos hospitais. Às vezes sozinha mesmo, nem a mãe ou uma amiga, Literalmente. tá? Porque não teve como, entendeu? Então é muito triste isso. A gente precisa voltar os olhos para o nosso povo. Eu acho que todas as doenças que nós temos hoje, doenças mentais, doenças comportamentais, elas têm como origem essa alienação ancestral que nós perdemos com a nossa ancestralidade. Eu acho que isso deve ser primordial em cada um de nós, essa busca pelo aquilombamento, né? Devemos buscar estar entre os nossos, ler os nossos, buscar o eixo civilizatório africano. Porque aquilombamento verdadeiro, ele tem que ter conexão com a África, porque só está um monte de preto junto, porque é possível estar junto com outros pretos, mas com um olhar eurocêntrico, né? Com Querendo certeza. objetificar a mulher preta, vendo a mulher preta como fonte de prazer apenas. E aí isso aí não adiantou nada, né? Só juntou os pretos ali para reproduzir machismo, racismo, objetificação, e aí não adianta nada. O Raoni Oliveira, que é daqui de Salvador, um apresentador muito bom, bateu palma aí pra gente, valeu, Raoni. Eu queria falar que Legal. se a live cair, a gente não vai mais voltar, a gente já tá abusando do tempo, 1h20 de live. Eu ouvi aqui várias perguntas. Você, pessoas pretas da família, e isso com certeza, você ter parente preto não te faz menos racista. Please, leia minha pergunta. Preciso conversar com homens pretos para mudar esse irmão, embora. Agora, há uma mulher que falou que era para ler a pergunta porque ela está sem paciência para o parceiro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Irmãos, estou iniciando um relacionamento com um irmão, filho de relação interracial. Ele reconhece o racismo, se posiciona se relaciona com pretas apenas, mas não se engaja para mais que isso. Não anda com pretos. Então, é um movimento que tem que partir dele, né? A gente não pode fazer com que ele faça. Você tem que nutrir ele de conhecimento. Mostra essa live para ele, que a gente fala a importância do aquilombamento. E aí você vai explicando para ele qual a importância de ter referências negras, porque se você ficar reproduzindo o modelo branco, você não vai para frente, porque o modelo branco é para gente branca. Pediram para você mostrar o livro mais uma vez, pedindo o nome do livro, pedindo para deixar a live gravada. Aí, ó, o livrão aí, muito bom. Vale a pena. E outra coisa, gente, se possível, comprem o livro. Vamos fortalecer o comércio preto. O Black Money tem que girar entre nós. Ó, eu aqui arriscando falar Black Money com o professor de inglês. Coragem, muita coragem. Esse ponto do Black Money é importantíssimo, porque é o que eu estava dizendo, quando eu comecei entre aspas, né, subir na vida, e o meu negócio de aulas de inglês pelo Skype e pelo WhatsApp começou a crescer, eu não fazia sentido me ver como vencedor e dar as costas ao meu povo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi descontos, né, para a comunidade negra, porque, na verdade, foi uma parceria, né? A pessoa cede uma imagem para a gente faz banner, joga nas redes sociais, e aí com isso vem mais cliente ainda. E aí, em compensação, a gente dá 30%, 40%, 50% de desconto. Faz a máquina girar, Eu acho que são formas de fortalecer os nossos. Essa coisa do Black Money é muito importante, é ancestralidade pura, né? E quem lê Garvey entende também
E a gente tem que crescer junto, né? Não existe isso de vencedor sozinho, né? Você no topo e todo mundo lá embaixo. Isso é reprodução de Não, e branquitude. Não outra, existe avanço sozinho. pretos no topo servem para duas coisas. Se você está no topo, tem pelo menos uns 50 irmãos ali embaixo de você, para você estar no topo. Exatamente. E a outra coisa é, gente, preto no topo, sabe para que serve? Pro branco fazer assim, ó. Olha ali, ó, ele conseguiu. Como é que você não consegue? A gente vira chaveirinho de branco. Você quer ser chaveirinho de branco? Porque eu não quero. Eu quero saber o quê? Botar fogo. Então, galera, brigadão. Eu queria agradecer a Humberto. Humberto, por favor, repita aí as suas lives de amanhã, porque a galera curtiu muito. E para poder absorver, enquanto ele vai olhando lá, sai correndo daqui, vai acabar a live, @paispretos, segue, lá tem tudo, lá tem agenda, lá tem referência, lá tem reflexão, tem muito a agregar, muito mesmo. Com certeza, eu acho que é muito importante a gente fazer esse movimento de fortalecer iniciativas pretas. Então tá aqui a live sobre paternidade presente, né? Vai ser amanhã com o Érico Rocha. A gente vai estar 10h30 no Instagram, Pais Pretos, falando sobre como foi esse processo dele, né? Da paternidade dele, nosso, como a gente se descobriu enquanto pais e quais são os obstáculos, as dificuldades, né? Para sermos pais presentes, né? Como é que a gente faz esse processo, né? E a outra live vai ser muito importante também com a mãe atual. A gente vai estar falando sobre a paternidade presente também, só que sobre um outro olhar, um olhar de desconstrução, em que você está ali junto para somar mesmo com a sua companheira, porque infelizmente, é o que eu estava falando, né? A maioria dos homens acham que o negócio é encostar ali na poltrona e ficar só assistindo a esposa fazer tudo, se encarregar da educação, e o cara só joga bola com o filho, joga videogame, e tá muito bom, né? Essa forma de enxergar as coisas está afastando a gente ainda mais, né? Infelizmente, o cenário é que mais de 100 mil crianças não têm o nome paterno no registro. Isso é muito triste, porque essas crianças não têm referência de paternidade. Isso acontece também por essa visão errada de que a mulher é que tem que cuidar e o homem tem só que prover, né? Essa visão, uma visão branca de família. Aliás, nem é família, né? Se você só compra coisas, entrega uma sacola e sai fora, você não está nem fazendo parte desse núcleo familiar. Então a gente não pode, enquanto negros, reproduzir isso, porque isso bate de frente com a ideia ancestral africana de família. Inclusive, família, no conceito africano, nem é necessariamente de ter gerido do seu corpo. É muito maior do que isso, né? Você pode gerir uma família do coração, né? Não só por adoção, mas também o cenário de um enteado, por exemplo, de um vizinho que não tem condições e você resolve abraçar aquela criança e bancar os estudos e bancar a parte emocional, falar de emoções com ele, desconstruir aquela criança, mostrar a africanidade. Isso também é paternidade. Eu, por exemplo, com os meus alunos na escola, eu acabo exercendo paternidade, porque eles não têm em casa elogio, não recebem uma palavra. Vários dos meus alunos na escola municipal pedem para me dizer, às vezes, falam: tio, diz que eu estou bonita, né? Muita menina preta fala isso. Porque em casa ela não escuta, então ela quer que o professor preto dela diga, né? Elas sempre perguntam: eu estou bonita, tio? Os meninos também. É muito doloroso ver que os pais não se veem sequer capazes de fazer um elogio para um filho, porque ele é homem, né? Você não vai beijar homem, não vai elogiar homem, porque senão o menino pode, né, virar homossexual. Aquela visão totalmente eurocêntrica que passam. Isso. O feminismo chama de masculinidade tóxica. Eu chamo de Exatamente. Masculinidade europeia. Com certeza. Mais uma vez, eu estou vendo aqui os comentários. A live com o Érico é amanhã, 10h30. Mas vocês têm que ir lá no Instagram do Pais Pretos, começar a seguir. Amanhã, 10h30, vai rolar live. Eu vou pedir para o Humberto para ele fazer um history com o livro, porque tem muita gente perguntando sobre o livro. Eu peço para ele botar lá. Quando terminar essa, eu falo sobre o livro.
Porque, ou falar, ou pelo menos colocar lá a capa do livro. Aí vocês vão lá Sim, no sim. arroba Pai Pretos e lá tem, na capa tem nome, tem um autor, tem Tem tudo. tudo. Eu queria agradecer a Nalva, a Nick Astro, se eu falar errado, me desculpe, a Denise, a Vanessa Lemos, a Glauce Pimenta Rosa, então, Glauce, amanhã 10h30, Maurício, todos vocês que tiveram a paciência e de me aturar e a sorte de ouvir Humberto. Muito obrigado. É verdade. Vamos desconstruir, ou melhor, vamos construir a africanidade, porque se depender do sistema europeu, nós não vamos a lugar nenhum. A minha fala eu encerro, vou pedir para o Humberto finalizar a live, deixar mais um recadinho, por favor, Humberto. Pretitudes é seu. É verdade. A minha prima até falou aqui, Mirta Dandara, eu era uma dessas crianças que o meu pai faltou e aí um dia o meu primo me disse que eu podia chamá-lo de pai. Isso aconteceu nessa carência da paternidade, a gente acaba se aquilombando. E isso realmente é ancestral e muito bonito. E eu tive esse link com a minha prima e foi uma coisa linda demais. A irmã Nalva disse aqui que os homens pretos que têm dinheiro não querem as pretas, né? 90% deles ou todos. Que isso, irmã? Isso aí é um padrão que a gente deve se esforçar para retirar da nossa mente. Eu, por exemplo, eu não sou milionário, mas eu também não estou passando necessidades. A minha esposa, lindíssima, uma negra maravilhosa, graças a Deus que os nossos caminhos se cruzaram. Eu acho que a gente deve buscar uma desconstrução constante. E o nosso coletivo tem isso como objetivo. Por isso eu quero deixar para vocês um convite para se cadastrarem no nosso coletivo, deem ideias de discussão para a gente, ideias de pauta. O link está no nosso perfil do Instagram, Pais Pretos, tá? Temos um canal no YouTube onde a gente salva todas as nossas lives. Eu até peço sua permissão, irmão, para salvar esse vídeo também, tá? Para subir lá no nosso... Já tá permitido. Opa, ótimo! Então, quem tiver YouTube, se cadastre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal Pais Pretos, que as nossas lives ficam todas lá também. A gente se encontra amanhã, então, 10h30, com o Érico Braz, tá certo? Lá no Instagram Pais Pretos. Então é isso, gente. Obrigado, já sabe. Ó, YouTube, Pais Pretos, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho, faz tudo. Vamos dar moral ao povo preto, porque é quem pode levantar a gente. Não espere nada de branco, porque branco só quer encher o bolso de dinheiro. Humbertão, Com certeza. Obrigado, irmão. brigadão, Obrigado a todos que estiveram presentes maravilhosa até essa live. hora. Galera, todas as partes, porque foi fragmentada essa live, já estão salvas. Eu vou salvar essa parte aqui também. Ó, corre lá, vai no Instagram, no Instagram do Pai Preto, se inscreve, que lá tem muito mais conteúdo. Brigadão, boa noite, tamo junto, fogo nos racista. Valeu. Tamo junto, irmão. Abraço.